Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. É para nós uma alegria muito grande, de estar agora dando início mais um culto de honra e glória ao nosso Deus. Antes, porém, eu quero aqui felicitar, dar meus parabéns a todos os pastores, lembrando que hoje é o dia do pastor, então quero aqui através desta dar meus parabéns aos pastores e desejando a todos vocês um ministério profícuo, um ministério abençoado por Deus, enquanto nós estivermos aqui, né? Que Deus abençoe todos os pastores desse Brasilzão nosso aí, e também dos outros países que estão nos ouvindo, né? Pastor Delbert, eu espero que o senhor esteja me ouvindo nessa noite, e eu vou cantar, viu? O senhor falou para mim não cantar, mas eu vou cantar, eu sou teimoso, eu vou cantar. Tá bom, pastor Delbert, Deus abençoe. Pastor Mark, lá no Texas também, Deus abençoe, pastor Mark, foi muito bom te ouvir hoje. Ouvir a irmã Dana, foi muito bom, que Deus abençoe vocês. Quero também aqui falar sobre o pessoal da nossa igreja. Irmãos, nós estamos com muita saudade de vocês. Parece que esta quarentena está virando uma eternidade. Nunca passa, nunca vai embora, para que possamos voltar ativa na igreja. Estamos com saudades, e eu sei que vocês também estão com saudade de nós, mas vamos aguentar firme, viu? Não vamos jogar a toalha não, cuidado, alguma saidinha que tiver de ir na rua vai, porque não tem jeito, mas não fica aí no meio dessa multidão não, porque o perigo é grande, viu? O Senhor Jesus disse que nós temos que ser simples como uma pomba, porém astuto como uma serpente. Então, muita saudade de vocês, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso culto, como de costume, tendo uma palavra de oração. Amado Deus e nosso eterno Pai, aqui vai a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, agradecendo o Senhor por tudo e pedindo, meu Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, na transmissão da Tua Palavra, como também nos cânticos que nós iremos cantar aqui. Pai Santo, abençoa todos que estão ouvindo, aqueles que estão chegando, que todos possam estar com fome e com sede da Tua justiça. Pai Santo, com fome e com sede do alimento sagrado. Eu rogo pedindo ao Senhor que abençoe esse teu pequeno servo, que eu possa falar de acordo com a tua vontade, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 447. 447. Deixas que no juízo ele venha
se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importas entrares em joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo. Oh, não venhas o ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Deus nos abençoe. O nosso texto hoje encontra-se no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 10, e nós iremos ler o versículo 1 e o 2. São Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2. Perdão. E depois disto designou o Senhor ainda a outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua colheita. Para ter um contexto melhor, vamos ler o 3. Ide, eis que vos mando, como cordeiro ao meio de lobo. 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Hoje é dia em que nós comemoramos na nossa igreja o dia de missões. Sempre quando é assim, o assunto deste dia é missões. Hoje de manhã nós tivemos ouvindo um dos nossos pastores, pastor Osival, pregando sobre missões, e à tarde ouvimos o pastor Uziel também pregando sobre missões. Ambas as mensagens, ambos os sermões, foi muito bom, graças a Deus nos alimentamos. E agora eu quero falar para vocês com assunto missionário, dizendo como tema: a igreja faz missões. A igreja é um povo chamado para ser enviado. É um povo chamado do mundo para estar no mundo sem ser no mundo. Isto é uma igreja. A igreja é um povo chamado para ser luzeiro do mundo, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é uma igreja. A vocação missionária da igreja inclui
todos os seus membros. Missões é o trabalho mais democrático da igreja. Dessa democracia entre os grandes, pequenos, os que têm menos, os que têm mais, não importa a cor e nem posição social. Todos são chamados para fazer missões. Todos. Quando eu aponto para a igreja fazer missões, eu tenho que apontar primeiro para mim. Porque é todos nós. Missões, se é uma carga que Jesus deixou à igreja, não deixou para uns e outros não, deixou para todos. Missões é um dos únicos trabalhos que não tem como você transferir a sua responsabilidade, porque ninguém pode fugir dos ditames, dos chamados de Deus para esta obra. Por isso que eu digo, a vocação missionária da igreja inclui todos os seus membros. Sem exceção, todos são convocados por Deus para esta missão. Porque missão ou missões é a missão da igreja. Não é a missão do pastor, não é a missão do corpo de direção, diretório da igreja, é a missão de todos nós. Missões, isto é, uma igreja fazendo missões. A obra missionária que Deus colocou, não é? Como responsável por missões, colocou todos. Ativamente Deus, não outro povo, não deu para outro povo para ser enviado, para enviar missionário e sustentar missionário. Deus não chamou outro povo para isso. Ele chamou a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Missionário, se não por intermédio da igreja, mas por intermédio de quem ajuda. Portanto, o dinheiro que se envia para os missionários é chamado de oferta missionária. Por que oferta missionária? Porque é uma oferta específica que não é para o pastor da igreja, para o sustento pastoral, muito pouco para a reforma da igreja. Missões é um dinheiro enviado para os missionários. Lembra do nosso texto como é que Jesus chamou os 70? Ele chamou e disse, não traga alforje. Não traga alforje, traga só a roupa do corpo. Vocês irão sair. Meus queridos, e quem ajudou aqueles homens? E quem sustentou aqueles homens? Então, missões foi um trabalho implementado por Jesus Cristo, enviando os seus missionários através da igreja. O projeto de Deus é o evangelho todo. Não é uma parte do evangelho. O evangelho é um todo. Por toda a igreja, para toda a igreja e em todo o mundo, a toda criatura. O Senhor Jesus, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, meus queridos. Para que a igreja cumpra a sua missão, eu quero apresentar algumas estratégias, não é? Que precisam serem adotadas, não é? Em primeiro lugar, a igreja faz missões
com os pés daqueles que vão. Ela faz missões com os pés dos que vão. Lembra que Jesus Cristo ficou num determinado lugar e disse: vocês vão, não levem alforje, como quem dizendo, lá tem alguém para segurar as cordas, lá tem alguém para ajudar, lá tem alguém para ofertar, lá tem alguém para dar o pouso, lá tem alguém para fazer tudo isso. Missões, é assim. Nem o próprio Jesus Cristo fugiu da regra. O Senhor Jesus Cristo foi um missionário por excelência, sustentado por algumas mulheres. Então, missões é sustentar quem vai com os pés deles. Para onde? Para além fronteiras, além de nós. Eles é que estão lá e nós estamos aqui. Um exemplo, eu não posso ir, mas a minha oferta pode ir. Eu não posso ir. Ah, pastor, eu não fui chamado para ser missionário. Não fui chamado para ser missionária. Grande verdade. Mas você foi chamada para sustentar, ajudar. Muito embora todos são enviados, nem todos são enviados para fora de sua cidade. Nem todos, não é? Para fora de sua parentela, nem todos. Para fora do reduto de suas atividades, nem todos. Mas os missionários é que vão e os outros são os que ficam. Que sou eu, vocês. Aqueles, entretanto, irmãos que são enviados para além fronteiras, para outros povos, enfrentando barreiras culturais, linguísticas e espirituais. Porque Jesus morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem, diz a Bíblia, de toda tribo, todo povo, toda nação. Os missionários precisam ir a todas as etnias da terra, aos povos não alcançados, levando a mensagem do Evangelho. Esses são os missionários que vão, nós somos missionários que ficamos. O profeta Isaías diz que são formosos os pés dos que anunciam as boas novas, daqueles que proclamam a paz e faz ouvir a salvação. Os povos estão mergulhados num caudal de densas trevas, as nações da terra estão em grande agonia, estão agonizando, meus queridos. E é necessário que a igreja não cruze os seus braços. A quarentena não é de maneira alguma uma desculpa para não se fazer missões. Religiões antigas e novas afastam os homens de Deus, do Deus vivo, e os mantêm prisioneiros de crendices pagãs. O mundo está tomado de crendices pagãs. É necessário que existam missionários que vão além e alcancem esse povo que estão trancafiados nesta prisão, sem dúvida, de religiões que só massacram e levam-os à perdição. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. Porém, as religiões, muitas estão anunciando a salvação fora do sacrifício de Cristo, fora do Evangelho, fora do poder de Jesus. Não podemos negar, sem dúvida, a deidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único Salvador do mundo e do homem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara.
Pregar o evangelho aqui, ali, além fronteiras, é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. Não tem como negar essas grandes verdades. Não podemos procrastinar o trabalho de missões, o deixar para amanhã, o deixar para hoje. Não se pode deixar para outro dia ou para outra hora. Milhões, meus queridos, estão morrendo. E cada um destes que morre sem Jesus como Salvador, eu e você somos responsáveis. Se não diretamente, indiretamente. Segundo lugar, a igreja deve haver nela, por parte dela, uma preocupação. Deve ser um assunto mencionado constantemente nas igrejas, das igrejas, para as igrejas. Não podemos esquecer, sabemos que o relato dos missionários traz um incentivo às igrejas e nós lamentamos que alguns missionários não têm incentivado a igreja através de testemunho e de cartas, trazendo às igrejas, notificando às igrejas o que Jesus está fazendo. É hora de sair da nossa zona de conforto e começar a alcançar as igrejas, para que as igrejas possam alcançar vocês também. Eu não vou ler, mas se vocês quiserem ler aí, Atos 14, 26, 27, Atos 17, do versículo 1 ao 3, e aí por diante nós vamos ver aqueles missionários indo às igrejas e dando relatório, e falando o que aconteceu, o que estava acontecendo. É por isso que o evangelho chegou até a mim e até você, meu irmão. O relato do que Deus está fazendo através dos missionários trará grande incentivo à igreja quanto à obra missionária. Eu não tenho dúvida que alguns missionários nossos estão me ouvindo nessa noite. Estamos sentindo falta do seu incentivo, estamos sentindo falta da sua carta missionária, do seu testemunho, mandando para a nossa igreja, para ajudar o nosso projeto missionário, para que nós possamos aumentar o nosso projeto missionário. A igreja deve orar para que Deus levante missionários. Isso é missões. Mateus capítulo 9, versículo 37 a 38, Jesus disse isso. Quando a igreja está orando, Deus levanta homens e Deus levanta mulheres para este tão importante trabalho que é como fez a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia abriu a mão do melhor que ela tinha. E quando, na verdade, eles estavam de joelhos orando, diz a palavra que o anjo do Senhor falou àquela igreja: separai para a obra que eu tenho chamado Barnabé e Saulo. Barnabé era um dos melhores, como Saulo também, e aquele melhor foi mandado para o campo. Quantas igrejas não saiu do dorso, do apoio daquela igreja e também daqueles dois missionários? Quando a igreja está orando, irmãos, Deus levanta. Quando a igreja não ora, não acontece nada. A igreja deve enviar, sem dúvida, ela deve enviar os chamados. Não é? Ela envia os chamados. Muitos são chamados, estão lá no campo, trabalhando, pregando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a igreja também deve sustentar o missionário. A igreja deve ajudar o missionário. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, esse eu quero ler para você. Em Mateus, capítulo 10, versículo 10,
Me acompanhe aí, por favor, para que você possa, na verdade, acompanhar o meu raciocínio. Não é? Em Mateus, por favor, Mateus 10, versículo 10. Mateus 10, 10. Eu já estou quase lendo errado aqui, que eu estava em Marcos. Quando eu bati o olho, eu falei, olha, eu errei aqui, não é? Eu errei aqui, mas eu posso consertar. Há tempo para tudo, diz a palavra, né? Mateus 10, 10 diz, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Mostrou aí, meus irmãos, eu quero crer que mais claro do que esse texto é impossível. Quando o Senhor fala, você não vai levar nada, você não vai levar nem a sua sandália, nem o seu calçado. E ele fala, o trabalhador, o missionário é digno do seu salário. É porque lá na frente já tinha gente já pronta para ajudar esses missionários. Não é? Em 1 Coríntios, quero também que você leia comigo, capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 14, uma leitura meia extensa, mas eu quero fazer para você essa leitura, porque tenho certeza que vai te abençoar nessa noite de um tremendo domingo missionário, não é? 1 Coríntios, vamos comigo lá, capítulo 9, versículo 4 ao 14. 1 Coríntios 9, 4 a 14. Veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria causa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás o boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desta para poder sobre vós, por quê? Porque não é mais justamente nós, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o se administra o que é sagrado come do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está aqui a palavra muito clara sobre fazer missões. Nós temos que entender isto, que eles vivem do Evangelho, porque eles estão pregando o Evangelho, não é? A igreja deve orar pelos missionários constantemente, sim, senhores. O missionário deve mandar relatório do trabalho, eu disse,
deve mandar relatório do trabalho que está sendo efetuado. A nossa secretária da igreja já está fazendo uma carta para mandar a todos os missionários falando sobre isso. E a prova disso está em Atos 14, 27, Atos 15, 3 a 4. A promessa de Deus para que fazemos assim é infalível. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quem pouco dá, pouco ganha. Quem pouco tem, pouco recebe. Assim é, quanto mais nós damos, o Senhor tem mais para nos dar. É o que ele está ensinando aqui, aquela palavra do Senhor Jesus em Atos, que ele disse: bem-aventurado o que dá, porque muito ele vai receber. Sim, Senhor. Provérbios fala sobre isso, capítulo 11, versículo 24, 25, fala sobre isso. Se você é um munheca, se você é um crente miserável, que fecha a mão para o missionário, para a obra missionária, sabe-se, você não vai ter muita coisa para ganhar de Deus, não. Leia aí Provérbios 11, 24, 25, vocês vão ver, não é? Está provado que as igrejas missionárias são prósperas, pois ao darem, elas recebem de volta abundantemente. O segredo para receber é dar. Lucas capítulo 6, versículo 38, ele fala sobre isso. Este é o segredo. Outros continuam ainda com as portas abertas, e a igreja deve transpô-las até que Deus abra outras. Ver o exemplo de Paulo em Atos, né? Ele abrindo, mandando relatório. Olha, abriu essa aqui, nós passamos aqui, deu isso, passamos lá, aconteceu aquilo. Isso incentiva, meus irmãos. Segundo lugar. Em segundo lugar, a igreja faz missões com os joelhos dobrados. Com os joelhos dobrados daqueles que oram. Obra missionária não pode ser feita apenas com recurso humano. Não é somente recurso humano, com recurso humano que se faz a obra missionária, não. Deus quer ver a igreja fazendo a obra missionária também de joelho, orando, intercedendo, buscando. Quantos testemunhos que nós temos de pessoas que foram curadas com oração. Agora mesmo está conosco aí meu amigo Jorge. Nós estávamos orando por um rapaz que estava com a Covid. Ele tirou 20 dias de UTI, quase que ele morre. Mas nós aqui e outras igrejas estavam intercedendo por ele. Agora ele está são e salvo. Se nós vemos tantos testemunhos do que Deus pode fazer, por que não dobrarmos nossos joelhos e orar pelos missionários? Eu tenho reunião com os missionários toda terça-feira e eu sei o que eles estão fazendo. Não basta ter pessoas preparadas. Deus não usa métodos, Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa pessoas. Há trabalhos espirituais que precisam, né, que tem lutas travadas com o inimigo. O inimigo não quer ver o bem da obra de Deus, não quer ver o bem do crente, não quer ver o bem do missionário, não quer ver o bem de ninguém. Há necessário uma luta, uma guerra de joelhos dobrados para que realmente tenha vitória. Missões se faz orando. Missões se faz ofertando, missões se faz orando. A oposição a ser enfrentada, temores que precisam ser vencidos. Muitas vezes
Eu não cruzo com missionário e diz, pastor, estou passando por um problema grande, estou com temor, eu estou com isso, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Não é, minha família está doente, meu filho está doente, o que eu faço? E de repente a gente ora e Deus manda a resposta. Há estratégicas que precisam ser adotadas. Somente o Espírito Santo de Deus pode resistir com poder os missionários para cumprirem cabalmente o ministério que lhes foram confiados. A igreja que envia é também a igreja que intercede. A igreja que envia é também a igreja que ora. Você tem orado pelos nossos missionários? Os missionários precisam não apenas de sustento material, precisam sobretudo também de poder espiritual que vem através da oração. Quando os joelhos se dobram na presença de Deus em oração, barreiras são quebradas, preconceitos são vencidos, há tantas coisas que são quebradas e são vencidas. Quando há o joelho no chão. Igreja de joelho, missionário em pé. Igreja de joelho, missionário nativa. Igreja de joelho, almas lá além fronteira aceitando Jesus. E todas aquelas almas, Deus ajunta e abençoa a igreja por causa dela. Isto é missões. Terceiro lugar. Em terceiro lugar, a igreja faz missões com as mãos dadivosas daqueles que ofertam, com as boas mãos dos que ofertam, com pessoas benignas, com pessoas bondosas, com pessoas maravilhosas, com pessoas espirituais. São essas pessoas que sustentam a obra missionária. A obra missionária precisa de recurso financeiro e os obreiros de sustento. Com a obra missionária, não é, na verdade, Deus pedindo, Deus falando para que ele cresça. Não! A oferta missionária é uma oferta que nós ofertamos para o crescimento do reino de Deus. Isso chama-se missões. Missões. Deus chama uns para ir até os confins da terra, chama outros para darem suporte àqueles que vão. Todos somos chamados de Deus. A diferença é que eu fico e ele vai. A diferença é que eu estou para segurar a corda e ele para trabalhar. Quem vai descer no poço, quem vai entrar na lama, quem vai enfrentar o inimigo, quem vai procurar gente nova, quem vai formar igrejas novas, são eles. Isto é, missões. Uma vez alguém chegou e disse, pastor, eu não sei o que é missões. Eu disse, você não sabe, filho? Não. Eu disse, você tem 10 reais aí? Tem. Eu disse para ele, pega esses 10 reais, envia para um missionário e ora por ele. Isso é missões. Isso é missões. Mas o que vale uma alma perdida? Uma alma perdida vale quanto? O Senhor Jesus Cristo disse que uma alma perdida vale para o mundo inteiro. Não é apenas 10 reais, mas o valor dela é o mundo inteiro. Investir em missões, meus queridos, é fazer um investimento de consequências eternas. Esse investimento não fica aqui. Quanto mais semeamos na obra de Deus, mais ele multiplica a nossa sementeira. Não podemos comer todas as sementes, pois a semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Precisamos trabalhar com senso de urgência, uma vez que só temos esta geração para ganhar esta geração e essa geração ganhar a outra geração.
Precisamos juntar tesouro no céu, não é na terra não, viu? E a maneira mais eficaz de fazê-lo é contribuindo para que o evangelho chegue aos de perto e aos de longe, aqui, ali, lá e acolá e além fronteiras. Isso é missões, entendeu? Isso é missões. Não tem outra forma de fazer missões. Reter os recursos que deve patrocinar a obra missionária é reter mais do que é justo. Não se deve fazer isso. A igreja, ela é o método de Deus. Os recursos de Deus estão nas nossas mãos. Os recursos de Deus estão na sua mão e na minha mão. A minha maior alegria que eu tenho é de chegar no fim do mês, depositar a minha oferta missionária. Porque eu sei que com aquela oferta missionária, uma alma está indo para o céu. Precisamos levantar os nossos olhos e ver que os campos já estão brancos para a ceifa. Não há mais tempo a perder. Missões é a missão da igreja. Hoje eu estava falando com uma missionária lá na Bahia, e ela estava falando para mim da alegria que ela tem por nossa igreja sustentá-la por tantos anos. Tantos anos. E aquela moça sozinha já construiu uma igreja. Construiu uma igreja, Jorge, sozinha. Ela construiu uma igreja. Impressionante. Ela botou mão à massa e trabalhou, construiu aquela igreja e começou a trabalhar com a vizinhança. Logo Deus levantou o obreiro e esse obreiro foi para lá e está lá. Isto é missões. Me alegro aquela moça fazer parte do nosso projeto missionário. Poucos dias, você sabe disso. Você sabe disso. É que nós ofertamos em seguida, entrou esse barulho dessa Covid aí e parou tudo. Apareceu uma necessidade urgente do missionário de Rondônia. Se ele não operasse a vista dele, 2 dias, com 2 dias ele estava cego. E eu cheguei na nossa igreja tomou conta e abençoou aquele homem. Viu, meu irmão? Isso é missões. Recebi a foto de uma igreja que está terminando. Não, esse homem já construiu umas 10 igrejas missionárias. Ele está terminando uma agora. Chama Pastor Benício. Oremos por ele. Oramos por missões. Tá bom? Oramos por missões. Não é? E que Deus possa nos abençoar e abençoar os nossos projetos missionários. Hoje eu falei também com outra missionária, não é? Que nós temos parte, ela agradecida, então não podemos deixar, como diz o caipira, essa peteca cair. E você que até agora, olha, segurou, Deus vai segurar também para você. Ele vai segurar. Aquele versículo que diz, abra a boca que eu te encherei, não é para você. É para quem abre a mão, solta a mão e faz a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 449. 449. Salvadora do amor
proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor, porque de o reino seu lutar. A luta, pois a frente for Cristo Redentor, seu estandarte erguendo no eterno imenso amor, as trevas combatendo o vício e a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a louvor, por Cristo e no seu lutar. Que Deus nos abençoe, não é? Porque é assim mesmo, é luta, temos que lutar, né? Temos que lutar. Eu quero aqui agora orar. Não recebemos nenhum pedido de oração, né? Tem aí? Quem é? A Kênia está pedindo pela mãe dela, que faz aniversário hoje. Isso, a Laide está fazendo aniversário hoje. Parabéns, dona Laide, por mais um ano que Deus está aí abençoando você. A Luciene está pedindo pela família dela. Luciene pedindo pela família. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma aí, Fê? Não. Não. Vendo do pai. Mas não tinha nada. Esses dois aqui também é só. Então nós temos a dona Laide, a Luciene, né? E a Maria Brito também. Tá E Maria Brito. Né? Maria Brito. Jorge, sua mãe, né? E você também que está com aí com a Com a sinusite. sinusite, né? Vamos orar então. Ó Deus, coloca a irmã Maria diante do teu altar, Senhor. Toma a irmã Maria Brito nas tuas mãos, ó Pai. E oro também pelo Exaltino, Senhor, pela salvação daquele homem tão bom. Meu Deus, abençoa a Luciene. Sede, pois, com ela, Senhor. Coloca ela, meu Pai, diante do teu altar e abra suas mãos poderosas sobre ela. Meu Deus, graças nós te damos pelo aniversário da dona Laide. Senhor, que venha muitos anos ainda na vida da dona Laide. Aquela senhora, tua serva, meu Deus, que abençoou tanto a nossa igreja com os pães que foram ali vendidos para o acampamento. Toma a dona Laide nas suas mãos. Abençoa a Kênia, abençoa o Perto, Senhor, e também a tia dele, que graças nós te damos, porque ela já está em casa. Quero pedir ao Senhor pelo Jorge que está com uma sinusite muito grande, porém nada disso impediu de estar conosco hoje, participando do culto. Abençoa minha família, Senhor. Abençoa meus filhos. Abençoa minha esposa, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um aqui nessa casa. E eu quero colocá-las nas tuas mãos benditas. Abençoa o pastor Uziel. Abençoa a irmã Nice, Senhor. Toma aqueles servos incansáveis do Senhor. E abençoa eles. Quero orar pelo pastor Osival, Senhor. Toma o pastor Osival nas tuas mãos. A irmã Naide, seus filhos, ó Deus, e suas noras. Toma todos nas tuas mãos. Pai, eu quero pedir ao Senhor pelos idosos da igreja.
Abençoa a irmã Maria Baiana, Senhor. Dê mais força àquela velhinha, ela está sentindo muita dor nas pernas, meu Pai. Abençoa, Senhor, a irmã Edith, também com muitas dores, não é? A irmã Belisa, Senhor, toma ela nas suas mãos, a irmã Isabel está cuidando dela. Abençoa a irmã Isabel, Senhor. Meu Pai, meu Deus, eu oro pela irmã Maria, mãe do Jorge, sede pois com ela, Senhor. Abençoa o Jorge e a sua família. Meu Deus, toma nós nas tuas mãos e nos ajude, Senhor. Se há alguma oração a mais que eu esqueci de fazer, eu quero colocar diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor não esquece de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.